tarde. Conseguir enfrentar a perda de um amigo ou de um familiar é um processo difícil para um adulto. E para uma criança, como é que essa perda deve ser comunicada aos mais novos e até que ponto devem eles ser envolvidos no processo de luto? São questões, entre muitas outras, às quais vamos tentar responder esta tarde no Sociedade Civil. Não é fácil para adultos e não será menos fácil para os mais novos. Neste Sociedade Civil, vamos procurar perceber as melhores formas de ajudar as crianças a superar a perda de amigos e familiares que lhes são queridos. E mais à frente, Hernani Caniço dá-nos conta dos 18 anos de trabalho da organização não-governamental Saúde em Português, que já ajudou mais de 580 mil beneficiários em países de língua oficial portuguesa, em territórios de conflito, guerra e catástrofe. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Vamos então ao longo deste programa tentar perceber qual é a melhor maneira, quais são as melhores maneiras de enfrentar os mais novos em situações difíceis, de perda de amigos ou de familiares e qual é a forma mais correta também de o fazer. Muito obrigada às minhas 4 convidadas desta tarde. Elsa Veiga, bem-vinda, é psicóloga e é professora da Faculdade de Educação e Psicologia da Católica do Porto, também é terapeuta familiar, não é? E trabalha também a psicologia oncológica, nomeadamente. Normalmente nós tentamos criar aos nossos filhos ou às nossas crianças em família, desde que elas nascem, um ambiente mais feliz possível, mais perfeito possível. E quando acontecem coisas difíceis, é complicado nós termos uma atitude diferente e de repente mostrarmos um mundo que é mais cinzento, provavelmente em alguns momentos, do que aquele que nós nos esforçamos por mostrar no dia-a-dia. É isso que nos bloqueia e que faz muitas vezes com que afastemos as crianças dos momentos difíceis de uma família? Os momentos difíceis estão inevitavelmente no nosso ciclo de vida, não é? E de facto os pais e as famílias de uma forma geral nessa atitude protetora procuram poupar aquilo que são vivências emocionais mais negativas. E de facto a atitude provavelmente mais imediata é exatamente essa, é de proteger, de poupar. E muitas vezes nessa atitude não estamos também a ajudar ao crescimento e a ajudar à integração dessas experiências que são naturalmente mais penosas. Contudo, para ajudarmos a criança a lidar e os jovens com as situações de perda, o adulto também precisa de ele próprio se organizar e se ambientar também a essas situações. E, portanto, é também um trabalho pessoal dos adultos naquilo que poderá ser depois o seu papel no acompanhamento e no apoio às crianças perante essas situações. Inês Portinha, bem-vinda, é pedopsiquiatra no Centro Hospitalar do Porto. As crianças não reagem todas da mesma forma, imagino eu, e também as idades aí são capazes de contar situações de perda, pois não? Não, depende de facto da idade e a forma como é transmitida a informação à criança também deve variar de acordo com a idade. Por exemplo, as crianças pequeninas, até aos 10 meses, muitas vezes há perdas que são muito complicadas também para as crianças pequenas. Às vezes pensamos que as crianças pequenas não sentem, mas se é o principal cuidador, por exemplo, se é a mãe, as crianças também reagem. As crianças pequeninas reagem com alterações do sono, alterações alimentares e, portanto, por exemplo, nas crianças pequenas o que é importante é tentar manter a rotina o máximo possível para haver um ambiente contentor. Isso nas crianças mais pequeninas. E depois, nas crianças aí até aos 10 anos, 11, até entrarem até na pré-adolescência ou na adolescência? As crianças têm uma percepção da morte que é diferente da do adulto. As crianças mais pequeninas, por exemplo, dos 2 aos 5 anos, vivem muito no concreto. Portanto, nós temos que ser muito claros naquilo que transmitimos às crianças. E eu dou um exemplo muito concreto que tive em minha casa. Porque a minha filha mais pequenina tinha 4 anos. E um dia nós estávamos a chegar à garagem e ela estava a chorar. Mamãe, eu não quero morrer e ir para o céu. E eu perguntei, então Leonor, porquê é que não queres? Olha, o céu é tão escuro. E eu respondi-lhe,
Leonor, mas vamos para o pé de uma estrelinha. Depois, eu não quero ir para o céu, quero ter lá a minha casa. E eu, Leonor, lá em cima temos uma casa parecida com a nossa. Ela ficou a pensar, oh mãe, porquê é que nós no céu temos que ter garagem? E eu expliquei-lhe, oh filha, é para guardar os aviões. Portanto, é uma altura que eles estão muito ligados às coisas práticas. Muito. E depois há coisas complicadas que só mais tarde é que há essa... Conseguem fazer uma certa abstração, essa não é? abstração, nomeadamente estas questões mais religiosas, que às vezes é difícil explicar às crianças mais pequeninas. Maria Amélia Dias Martins, bem-vinda. É pedagoga, é coordenadora técnica da Clipêutica. Elsa falava aqui há pouco da importância das crianças terem as suas vivências difíceis também, e que para isso é importante também que os adultos tenham vivido bem as suas e saibam passar da melhor maneira, ou estejam preparados para passar da melhor maneira esta informação. Nós somos uma sociedade que, de uma forma geral, lida mal com a morte. Os adultos também, não é? Portanto, se os adultos lidam mal, imagino que seja difícil muitas vezes passar às crianças a melhor informação. Pois, muito obrigado pelo convite. Nós afastamos isso o mais vez possível da nossa vivência diária, no sentido de falar sobre o assunto, de refletir sobre o assunto, etc., não é? É verdade. A nossa sociedade tem tornado a morte como um mito, não é? Um distanciamento muito grande e, aos poucos, muitos dos rituais que as próprias pessoas foram criando, individuais, para lidar com o luto, com a morte, com as perdas, elas têm vindo a ser desvanecidas. Por um lado, para uns, enquanto adultos, para as crianças ainda mais. Elas têm sido afastadas da morte de uma forma quase que exagerada mesmo. A criança, a tristeza, tem que ser poupadas à tristeza, tem que ser poupadas à angústia, tem que ser poupadas à palavra morte, não vão aos funerais, não acompanham, se morre alguém da família, não estão lá próximas, não veem, não fazem o processo de luto que qualquer pessoa precisa de fazer, o dever de encerrar o processo de morte, e as pessoas não aparecem. Uma das grandes preocupações que nós encontramos muitas vezes até em clínica, e a Elisa deve ver isso com frequência, é que as crianças aparecem-nos para enfrentar um problema de morte, e de um avô, que os avós é uma coisa que acontece, estão mais velhos, é verdade, são aqueles que à partida serão os primeiros a desaparecer, e as crianças nunca viram, nunca se confrontaram com a morte. A morte não foi banalizada, não foi considerada como um processo natural da vida, porque a morte faz parte da vida, não é? E isso cria depois complicações muito sérias, que a escola depois também não acompanha, não é? A escola também não acompanha. Falar de morte, Deus me livre, para as crianças é complicado, porque não se pode falar de morte, não se banaliza a morte, não se analisa a morte, não se considera a morte, nem se inclui a morte humana, a não ser no percurso que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Fica por aí, porque depois não se associa à morte do percurso de vida à vida da pessoa, não se associa a morte do ser humano a um percurso perfeitamente natural, como é a vida vegetal. Quer dizer, e tudo isto permitiria certamente que a criança encarasse de uma forma muito mais natural e simples, porque a morte é simples, os sentimentos é que não são, permitisse que a morte fizesse parte e causasse menos danos depois, quando ela tem que ser enfrentada de forma abrupta e sem espera. Fátima Albuquerque, bem-vinda também. É da Associação Apelo, dirige o espaço de luto desta associação. Era professora, não é? Já está aposentada, ensinou português, penso eu, durante muitos anos. E depois, já de estar aposentada, dedicou-se então a este espaço. O que é o espaço luto, antes de mais? Olha, o espaço do luto é um consórcio, realmente, porque nós temos uma associação, que é a Associação Apelo, que é uma associação de intervenção direta junto das pessoas. E até agora temos tido um trabalho de 10 anos, que significa que neste momento já fizemos aconselhamento de luto a centenas de pessoas. Não é? E então temos outra parte, que é a SPEIL, a Sociedade Portuguesa de Intervenção no Luto, que é para projetos científicos. Portanto, nós estamos ligados a doutoramentos, mestrados, todos na área do luto, e temos um observatório do luto, onde temos uma lutoteca,
onde temos um depósito de publicações feitas na área do luto, de teor científico e de teor menos científico, não é? Como livros catárticos que as pessoas realmente escrevem para minimizar o processo de luto, o processo pessoal de luto. E, portanto, o espaço reúne isto tudo. O espaço é em Aveiro. Agora estamos a fazer um congresso, que vai ser o 3º congresso do luto em Portugal, e trazemos basicamente convidados estrangeiros em 2 vertentes. Uma vertente é o suicídio e o recomeçar depois de tentativas de suicídio. Trazemos especialistas estrangeiros. E, basicamente, a intervenção nas escolas, porque nós temos um projeto, o Espaço Luto tem um projeto de intervenção direta nas escolas, exatamente para minimizar e para integrar crianças que estão em luto e que precisam de ser aceitos pelo grupo, colegas, professores, etc. Normalmente, quando eles entram em luto nas escolas, ninguém lhes fala no assunto. Isto é, existe uma espécie de barreira à volta e a criança muitas das vezes esteve em luto, volta depois de uma semana, não há colegas, não há professores, não há diretores que lhe falem no facto de ele estar em luto. As pessoas pensam que podem magoar mais a criança ou podem aprofundar o seu sofrimento se tocarem no assunto, não é? Eu acho que uma parte é essa e a segunda é realmente uma questão de tabu, não é? Ninguém fala na morte. A morte é uma coisa horrível e condenável e assustadora e as pessoas que nos procuram que estão em luto dizem que uma das experiências mais horríveis que eles têm é que os amigos desaparecem todos da vida deles. Já vamos aqui, eu queria saber porque é que se dedicou a isto depois do seu trabalho como professora e também porque que a Associação achou que era importante criar toda esta dinâmica e todos estes instrumentos que trabalhassem socialmente a questão do luto. E a Fátima Albuquerque falava aqui da escola e a escola é realmente um dos pontos de apoio importantes das crianças que estão em situações difíceis, estão em processos de luto. Que papel é que podem elas desempenhar, as escolas? E até que ponto é saudável para as crianças ou para os jovens tentar diminuir-lhes o sofrimento, criando o tal muro de silêncio de que se falava aqui, à volta de assuntos graves ou de assuntos dramáticos? A próxima reportagem traz algumas respostas. A 6 de setembro de 1997, o mundo assistiu a um funeral com um impacto mediático sem precedentes. A morte e a despedida de Diana de Gales foi um happening global e no meio de toda a comoção, os holofotes estavam postos na família, nos príncipes William e Henry, então com 15 e 13 anos. Mas ninguém, senão eles mesmos, poderiam explicar a dura experiência que viveram naqueles dias. Na vida, não há nada mais certo do que a morte, e se nem os adultos estão preparados para lidar com ela, imprevista e irreversível, crianças, jovens e adolescentes terão ainda mais dificuldade em lidar com a perda, seja pelo afastamento de um pai, por motivo de divórcio, ou desaparecimento de um avô falecido. Muitas vezes é nas escolas que surgem os primeiros sinais de desajustes comportamentais e emocionais que estas perdas podem provocar. E é também na escola que educadores e professores desempenham um papel importante no apoio à gestão psicológica das perdas e na promoção do ajustamento às novas circunstâncias da vida. Susana Samico é psicóloga há 11 anos e ela defende que num assunto sério como este, e mesmo lidando com crianças, não há como fugir ao inevitável. Porque se tudo for explicado de forma que elas entendam, elas conseguem se adaptar muito bem às circunstâncias. Muito melhor do que nós adultos. É preciso ser explicado. Muitas vezes aquilo que se faz ainda é muito a tal conspiração do silêncio, não é? Não se fala de morte, não se fala da progressão da doença, achamos nós que vamos minimizar os efeitos na criança se lhe escondermos uma realidade. A realidade é essa que não escondemos, porque ela vê que o pai ou a mãe ou os avós, que sejam, que não estão bem, que estão só na cama, eles assistem a isto. É necessário explicar porque eles têm um sofrimento muito grande e que muitas vezes não interrogam. O tabu é que é contraproducente. Sempre, sempre. Isso e retirar a criança de casa. A pessoa acabou por falecer, não, vai para a casa de um amigo, de um vizinho, do tal, não sabe nada, não viu nada, não sabe funeral, não... Ou seja, e daqui a uma semana ou daqui a uns dias vai. Isto é péssimo.
É péssimo, porque aquilo que nós estamos a transmitir à criança é que sempre que alguma coisa grave existe, ela é afastada. E se é afastada porque há algo muito grave. Não é? E é o desconhecido. Como em tudo na vida, a gente tem sempre muito mais receio com o desconhecido. E as crianças muito mais. Isto é muito importante nós começarmos a trabalhar isto desde pequeninos para lidar muito melhor com as perdas que vamos ter ao longo da vida. Em que infelizmente são muitas, não é? Temos uma longa vida como todos nós desejamos, são muitas. Fátima, estavam a falar aqui das escolas, precisamente. Que trabalho é este que estão a fazer com as escolas, em concreto? Nós temos um projeto especificamente de intervenção nas escolas do Distrito de Aveiro e partindo de um pressuposto muito simples, e que é o facto que nos dias de hoje as crianças passam 10 horas por dia nas escolas. Portanto, até há pouco tempo nós falávamos muito da necessidade dos familiares intervirem nos lutos, mas neste momento grande parte do tempo das crianças é passado nas escolas. E isto é assim, isto falando-lhe claramente, e aqui de certeza que aqui as minhas companheiras de mesa também concordarão, nós adultos, quando temos lutos, metemos um atestado médico e vamos para casa, não é? As crianças de repente têm de ficar aquelas horas todas presas na escola, com miúdos aos berros à volta deles, quando eles precisam muitas das vezes de silêncio, não é? E, portanto, a ideia é criar um projeto em que exista, além de espaços de contenção, em termos de ruído, em que as crianças se possam isolar, não é? Fazer com que os professores tragam a temática para dentro da própria sala. Para isso, o que nós fazemos é... Mas tragam a temática apenas quando há crianças que passam por esses processos, ou tragam essas temáticas independentemente de haver situações na escola? Como nós estamos a fazer é usar o facto de haver crianças em luto dentro da sala de aula e repare, neste momento é cerca de 1/3 das crianças nas turmas que estão em luto, inclusivamente por desclassificação social dos pais. Em Aveiro? É Aveiro. Portanto, por desemprego. Desclassificação social dos pais? Sim, sim. Pais que foram professores, que tiveram um determinado tipo de posição social e de repente caíram no desemprego. Não é? Então, isso é terrível para as crianças, além de tudo mais. Não é? Mas isso é uma das coisas. Se pensar no luto como coisa mais alargada, não só de morte, sim, mas divórcio, imigração, encarceramento, inclusivamente isso, desqualificação social, que é um luto e um luto profundo na sociedade portuguesa neste momento. Há muitas crianças em luto dentro das salas de aulas. Então vamos lá definir esse conceito de luto, para não confundirmos as situações. Nós no espaço de luto, consideramos situação de luto tudo aquilo que implica uma reação a perdas emocionais profundas. Não é? O que significa que não é só morte. Não é? Pois, a criança pode entrar em luto... Não são só as perdas irremediáveis, exatamente, não é? E muitas são irremediáveis. Muitas também são sem ser a morte, não é? Exatamente. O problema é que muitas delas são, por exemplo, divórcios. Divórcios foi muito banalizado, mas é uma coisa terrível sobre as crianças, não é? As situações de separação dos pais. Aliás, eu passei por uma situação de divórcio e eu sei perfeitamente que nós, nessa altura, nem nos lembramos que temos filhos que podem estar a querer respostas àquilo que são os problemas da família, não é? Naquele momento. E depois nós, mulheres, temos tendência para dizer muito mal do homem quando nos divorciamos, independentemente do facto de ser pai dos filhos ou não. Depois há situações de imigração praticamente obrigatória neste momento, não é? Que as crianças têm de viver. Separação de famílias, não é? Exatamente. E há também outras situações como encarceramento. Neste momento existem situações, essencialmente crimes de clarinho branco. Portanto, pessoas que eram de determinada classe e que neste momento estão presos, não é? E é englobando todo esse tipo de situações que falamos de luto. Exatamente. E é englobando também essas situações todas que me diz que 1/3 das crianças em sala de aula, portanto nas escolas em Aveiro, estão em luto. Estão em luto. Mas não é preciso até ir a tanto. Basta haver entre nós, entre 1 a 5 crianças, que há em muitas salas de aulas, para nós trazermos a temática do luto para dentro da sala. Então, como é que nós fazemos? Através do professor. Porque durante muito tempo nós tentámos intervir de elementos externos na escola e é muito complicado. Primeiro porque o sistema todo é um sistema muito, com muitas regras internas, o que significa que o sistema tem tendência a fechar-se
com os elementos externos, não é? Portanto, o que nós pedimos é uma colaboração aos diretores das escolas e depois a professores a quem nós damos uma formação de 25 horas sobre luto, sobre estratégias de luto. E eles é que são um veículo de comunicação com os alunos, aliás, porque são eles também no dia-a-dia, já têm essa via aberta, não é? É mais fácil de chegar até eles. Maria Amélia, as escolas podiam ter outro papel que não têm ainda nesta dimensão de ajudar as crianças a crescerem melhor e a saberem fazer o seu luto nos vários momentos que vão encontrá-lo pela frente. Ora bom, as escolas cresceram em função da sociedade, como a sociedade cresceu, como a sociedade evoluiu, portanto as coisas acompanham-se, não é? Não houve um desinteresse da parte da escola necessariamente, claro. As pessoas que lá estão são pessoas, são pessoas, não é? Claro. Portanto, a escola tem uma organização, no entanto, que lhe permite refletir sobre as coisas de uma forma diferente e intervir e ser pioneira em intervenção em algumas coisas. Verdade. Não é? Neste momento o pioneirismo está um bocadinho posto em causa, mas é um bocadinho arriscado e muito difícil de se conseguir, inclusivamente, mobilização para esse sentido. Todavia, o problema das perdas, neste caso, se conduzem ao luto, não é? É um problema que é muito sentido nas escolas a todos os níveis e é sistemático. E não é só, como disse Fátima, ao nível das perdas ou por imigração, ou por perda, ou por divórcio, ou perdas de afeto, sejam elas quais forem. Há outras perdas que também estão presentes na escola. E eu vou-me colocar mais no outro aspecto, porque eu sei que as restantes convidados vão certamente falar mais sobre estas. Que tem a ver com as perdas de estatuto dentro social ou público relativamente à turma. E que conduz, inclusivamente, depois a perseguição de colegas, as risos, críticas, etc. E tem a ver muito com... As crianças são sensíveis a tudo isso. São sensíveis ao estatuto dos pais, social, a perda. As crianças têm dificuldade em enfrentar frustrações. De uma forma geral, são expostas frequentemente a uma avaliação. Tem essa dificuldade. Nós ajudamos a que as crianças tenham menos essa dificuldade, que tenham alguma resiliência ou não? Ora bom, depende. Eu tenho um bocado de dificuldade em dizer que a escola que não faz nada, não é verdade. Há muito, mas mesmo muito boa gente que trabalha muitíssimo bem, se preocupa imenso, que cria muitas estruturas, muito trabalho em equipa para que essas coisas não aconteçam, que se evoluem e que aconteçam. Mas é verdade que no que diz respeito na questão da morte, por exemplo, em perdas, e a morte pode ser de um animal, quer dizer, de um animal de estimação. O animal de estimação provoca sofrimento interno numa criança e até num adulto enorme, muitas vezes compatível com uma pessoa de um ente querido. Portanto, não tem necessariamente que ver com isso. Mas é verdade que a morte dentro da escola, essa perda profunda, não é tratada, não é falada, não é analisada e é ainda considerada um bocado numa perspectiva imaginária como é tratada ao nível da história e das historinhas. A morte é tratada na história, a partir de determinada altura da escolaridade, relativamente à morte do rei, da rainha, de não sei o quê, das histórias, uma história, não é? A morte concreta, real, precisa, os sentimentos, o vocabulário necessário para expressar sentimentos, porque uma criança passa por fases diferentes de um adulto na relação com estas questões da perda, da morte. Mas não deixa de estar ainda mais fragilizada porque ela não tem um vocabulário necessário, até porque ele não foi desenvolvido na escola, como é óbvio, que é onde as crianças, e diz muito bem, passam muitas horas, não é? E esse vocabulário não foi adquirido e nós pensamos, sentimos e expressamos por palavras que nos refletem tanto o nosso próprio pensamento como a forma como nós expressamos e recebemos um feedback dos outros e o entendimento e o consolo dos outros. Se por acaso a criança está com um vocabulário reduzido nesse sentido, ela não sabe expressar esses sentimentos. E depois não podemos esquecer de uma outra coisa muito importante. É que as crianças na escola parece que não têm nada. Facilmente lhes desaparecem os problemas. É muito fácil. A criança está na escola tem em casa. Falam na criança, falam-lhe se ela está bem, ela brinca, não tem problema nenhum, aquilo está a acontecer tudo bem. É verdade, as crianças têm momentos de dor e manifestação de dor muito curtas, frequentes, mas curtas. Têm alterações de comportamento, é preciso estar atento.
tem alterações de atitudes, de sucesso, de avaliação altera-se, o comportamento e isolamento ou a forma de estar com os outros altera-se. Isso e altera-se relativamente à sua forma de estar. Normal, não necessariamente passa a isolar-se, façam-se todos a isolar. Não. Pode passar, é pura e simplesmente a querer estar mais em algum sítio, mais do que noutro, do que era habitual, percebe? Ou agita-se mais do que era habitual. Mas é importante que o professor também, assim como a família, mas sobretudo o professor, tenha uma grande preocupação em organizar a forma de abordagem de qualquer situação penosa para a criança em acordo com a família. Não pode entrar em conflito. É importante que o professor... Bom, isso acontece em relação à luta, acontece em relação a muitas outras coisas, sim, provavelmente, mas neste caso não é? É importante não dizerem, por exemplo, à criança, que se em casa estão a dizer, e não devem dizer, que a criança, que o pai, o irmão, ou seja, o avô que foi para o Jesus, e realmente... as duas... Portanto, deve ser articulado entre a família não podem dizer que não é professor. Assim, devem estar atentos e encaminhar para o profissional para que isso seja alterado, não é? Inês, a Maria Amélia falava aqui, dava o exemplo ainda há pouco de crianças que têm animais e que perdem os seus animais de estimação. Sim. Estes momentos podem ser momentos importantes, por exemplo, para se trabalhar com as crianças essa questão do luto e da perda. São muito importantes e outros momentos, aliás, até aos 18 anos, pensa-se, houve um estudo que nos diz que as crianças assistem a 18 mil mortes, sejam elas de animais de estimação, sejam elas de pessoas conhecidas, sejam elas ficcionadas, nomeadamente nos filmes. Agora estava também a pensar num filme de animação muito recente e que todas as crianças devem ter visto, se não viram, vão ver, provavelmente, que é o Frozen, em que há a morte de pai e mãe. E que as crianças provavelmente vão se questionar e questionar os pais, quem está a ver o filme com eles, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, porquê é que aconteceu. E a nossa tendência é dizer, é um filme. Se calhar não. Aproveitar e no concreto explicar aquela morte, como é que aconteceu, porquê é que aconteceu. E à medida que as crianças vão crescendo, vão integrando a morte como um processo natural. Portanto, o ideal é nós irmos preparando as crianças para estas situações, até antes delas acontecerem, usando as ferramentas que temos no dia-a-dia e que muitas vezes não aproveitamos. Como esta dos filmes, como o animal de estimação e outras semelhantes. Mas muitas vezes quer anunciar, a dizer à criança que ocorreu uma morte, quer falar da morte, não havendo nada que tenha acontecido, temos que ter muito cuidado com as palavras. Muitas vezes o muito é muito importante. Há uma frase o dizer muito, por exemplo, quando alguém morreu e é de uma certa idade, morreu porque estava muito, muito velhinho. Porque se nós dizemos só morreu porque está velho, ora, uma criança pequena acha que o irmão é velho, ou acha que o pai é velho. Claro, tem outro tipo, a dimensão é diferente, as escalas são diferentes. Exato. Claro. Ou muito, muito doente, por exemplo, quando alguém morre de uma doença terminal. Não é? Eu acho que é importante estes pequenos pormenores para transmitir isto à criança e para a tranquilizar num momento que é tão angustiante. Elisa, já percebemos que o silêncio não é a melhor forma de lidar com isto, afastar as crianças desse sofrimento também não. Qual é a melhor maneira de comunicar às crianças situações destas, nomeadamente as de perda de um amigo ou de um familiar? Já vimos que há aqui outros tipos de luto, mas estas são sempre as mais difíceis de comunicar aos mais pequenos. Qual é a forma ideal de fazer isto com as crianças? Essa é uma pergunta muito difícil, não é? Porque o comunicar de uma forma ideal está dependente de vários aspectos. Da idade da criança, daquilo que ela está capaz de entender, daquilo que é também o enquadramento cultural e espiritual da sua família, ou seja, qual é de facto este enquadramento e o que é que faz sentido para aquela família. Como é que esta perda aconteceu, se é uma perda já antecipada, eventualmente quando já estamos perante uma situação de doença grave, ou se esta perda é completamente inesperada e surpreendente relativamente ao seu acontecimento. Em qualquer caso, e considerando estes fatores, e penso que isso já foi aqui dito, é muito importante que nós tenhamos de facto uma comunicação clara.
porque muitas vezes utilizamos uma linguagem metafórica, utilizamos uma linguagem um pouco fantasiosa. Clara é dizer a verdade. É dizer a verdade com honestidade, não é? A criança precisa, sobretudo, de ter a garantia de que aquela pessoa que está na relação com ela é uma pessoa em quem ela pode confiar e a quem pode fazer perguntas. Se nós desenvolvermos aqui um enredo demasiado fantasioso, deixamos a criança confusa e também sem pontas, exatamente para poder esclarecer ou aprofundar aquilo que terá sido ou não a sua compreensão. E, portanto, essa comunicação deve ser clara e deve ter aqui esta honestidade para que, progressivamente, as perguntas possam surgir. A psicóloga Susana Camiço trabalha há uma década, mais ou menos, com doentes oncológicos e com as suas famílias. Preparar as pessoas para uma perda pode ajudar muito, mas nem sempre a despedida é possível. 11 anos de trabalho no serviço de oncologia são 11 anos a lidar com histórias de vida. De vidas suspensas, numa batalha dura e que nem sempre termina bem. Todos os meses, Susana Samico acompanha em média 200 dessas histórias no Hospital de São João. 200 histórias difíceis de adaptação. Nem todas a correr mal, se costuma dizer. Nas histórias de adaptação a uma doença que de facto acaba por afetar muito a qualidade de vida, quer do doente, quer da família. Muitas vezes a luta torna-se crónica, mas quando pouco há a fazer, o cancro é das poucas doenças onde a perda se pode preparar com mais tempo. Eu costumo dizer que a única vantagem de uma doença crónica é permitir fazermos um luto antecipatório. É trabalhar a perda antes mesmo dela acontecer, que é realmente a grande vantagem em relação, por exemplo, às mortes súbitas, não é? Que não se consegue trabalhar a perda, não se consegue fazer a despedida. Aqui, tudo correndo bem e o doente nos permitindo, porque imagina, o doente ou a família, às vezes nós temos doentes e famílias em negação, em que, embora o doente seja terminal, nós não conseguimos trabalhar de todo esta questão do luto antecipatório, porque eles não aceitam sequer que vai haver a perda. Pronto. Mas quando as coisas correm bem, quando eles realmente estão conscientes da progressão da doença, nós conseguimos fazer um trabalho de preparação dessa mesma perda. Nesta vida, há avós, pais, tios, primos, até irmãos com cancro. Vidas que, mais cedo ou mais tarde, desaguam num crepúsculo sem retorno. Mas porque ninguém desaparece sem razão aparente, também nestes casos, nenhuma criança deve ficar de fora da despedida. Uma criança deve ser sempre incluída, sempre, no processo de luto dos próprios pais e de perda dos próprios pais. Dá-lhe sempre a possibilidade, se ela quiser ir ao funeral, falar isso com a criança. Depois depende da fase de desenvolvimento onde a criança se situa, não é? E da capacidade de compreensão que ela tem do próprio conceito de morte. Se já lhe morreu alguém, se já perdeu avós, muitas vezes, eu costumo fazer sempre isso, pedir aos pais para alertar as escolas, porque a criança passa grande parte do tempo na escola e muitas vezes em casa parece que não se passa nada, não é? E às vezes é na escola que ela mostra alguns sinais de alarme. E são aspectos muito importantes que nós tentamos realmente fazer com a família num todo. O melhor dos acompanhamentos psicológicos não apaga a dor, nem resolve a incompreensão pelo desaparecimento de alguém que amamos, mas há algo que a criança nunca irá esquecer, que as memórias não se perdem. Essas acompanham-nos sempre. Ela tem que perceber a perda e tem que ter a oportunidade de se despedir, assim como o doente tem que ter a oportunidade de se despedir. É extremamente importante. Faz toda a diferença até no ato de morrer. O Diogo tem 17 anos. Há 2 anos ele viveu também o processo da perda do pai com uma doença oncológica. Talvez a experiência dele nos ajude um pouco a compreender melhor este problema e a ajudar melhor também os menores nestas situações. Olá, Diogo, bem-vindo à Sociedade Civil e obrigada por estares aqui connosco. Estavas-me a contar, enquanto víamos esta reportagem, que estás a estudar no 11º ano, não é? Sim. Estás a estudar o quê? Eletrónica. Eletrónica. Foi a tua escolha mesmo? Diogo, tu perdeste um familiar, neste caso muito próximo, o teu pai, há 2 anos.
tiveste tempo para perceber o que é que ia acontecer no processo da doença do teu pai? Não, aquilo foi um processo muito rápido. Em 2 anos a doença apareceu, começou a agravar e do nada tivemos a notícia que ele não passava naquele caso aquela noite. Mas tu conseguiste, mas ao longo desses 2 anos tu foste acompanhando o processo de saúde do teu pai. Sim. Quem é que te ajudou mais nessa altura a compreender o que é que estava a acontecer? Foi o teu irmão? Foi o meu irmão mais velho? Foi o meu irmão e também alguns familiares, como primos, tios. Ajudou-te na altura a falar sobre o assunto, compreenderes o que estava a passar, ou preferias não tocar muito neste assunto? Preferia não tocar muito neste assunto. Na altura era melhor para ti Sim. interiorizar. E depois, mais tarde, precisaste de falar sobre isto? Mais tarde procurei o apoio de uma psicóloga para me tentar ajudar a passar mais rápido o processo, até que consegui ajudar. E a psicóloga ajudou-te? Sim. De uma forma melhor para ti, sentiste mais confortável do que, por exemplo, com a ajuda que as pessoas, os teus familiares e os teus amigos te iam dando? Sim, porque eu dou-me melhor com pessoas mais estranhas do que com pessoas de família. É mais fácil para ti abrir-te, não é? Com certeza, e falares das tuas questões com alguém que não te conhece. Exato. Sentiste mais à vontade, portanto, com a psicóloga. Na escola, como é que foi o regresso à escola para ti? Enquadraste na escola? Precisaste? Nós estávamos aqui há pouco a falar da necessidade, foi a Fátima até acho eu que falou disso, de com certeza devia haver alguns espaços nas escolas onde os jovens e as crianças pudessem ter algum isolamento, algum sossego de vez em quando. Sentiste falta disso, por exemplo, no teu espaço escolar ou não? Senti um bocado, mas também tive professores que ajudaram e tinha uma professora psicóloga que também tentou falar comigo, para tentar ajudar no que fosse possível. Ao longo desse processo, tu sentiste que passaste por fases diferentes na forma como encaraste as coisas ou não? Passei por fases diferentes. Houve fases que estava mais... que me doía mais falar do assunto e assim, e houve outras fases em que já era mais natural. E que te fazia bem até, com certeza falar. Como é que tu achas, de uma forma geral, partindo da tua experiência, que é a condição ideal ou que são as condições ideais para transmitir este tipo de notícias ou falar sobre estas questões que são muito difíceis para nós conseguirmos encaixar a nossa vida com as crianças e com os jovens? Tem que se falar normalmente e tem que se dizer tudo, explicar tudo como deve ser. Porque se nós tentarmos esconder as coisas, elas acabam por não conseguir perceber. No teu caso, tu já tinhas 15 anos, portanto já tinhas um entendimento bastante grande e era difícil, considerar uma criança, um jovem de 15 anos, esconder este tipo de situações. E sempre segui a doença nos anos. Durante esses 2 anos. É importante para ti, nós víamos aqui isso nesta reportagem, foi importante para ti também teres tempo para interiorizar isso e para te despedires da pessoa de quem gostavas? Ou... Não, foi mesmo muito rápido. E quando nós nos apercebemos que aquilo ia acontecer, foi mesmo numa questão de horas para despedir. O que é que tu sentes ao longo desse processo que te fez falta, ou que te podia ter ajudado e que não conseguiste ter na altura? Algumas vezes... Em casa e na escola? Em casa era para tentar passar mais tempo com a pessoa, para tentar despedir convenientemente. Na escola, não... Portanto, a tua vontade na altura foi passares o maior tempo que pudesses com o teu pai? Sim. E na escola, sentiste necessidade de alguma coisa também que não tiveste? Não. Não? Correu tudo tranquilamente? Diogo, muito obrigada por teres vindo conversar connosco este bocadinho. Vou voltar ali para a mesa. Tá bem. Boa sorte para os teus estudos, Obrigado. tá? Deus, Diogo, obrigada. Fátima, gostava de ouvi-la sobre esta intervenção e sobre este testemunho do Diogo aqui na primeira pessoa. Ele fala aqui de uma série de questões, nomeadamente que ele sentiu falta e que gostava de ter tido mais pelo processo pelo qual passou. Sim. E eu acho que é engraçado sempre, há sempre este elemento da necessidade de silêncio, porque uma escola é uma coisa muito barulhenta. Então... Mas na escola o Diogo dizia que não teve assim, não sentiu falta de grande coisa, pelo contrário, acho que até teve sorte com os professores que teve à volta dele. Exato. Nessa altura, não é? E que são claramente raridades, quer dizer, porque normalmente aquilo que nós temos, e foi por isso que começámos o projeto, é que os professores se distanciam muito. Aliás, eles fazem uma coisa extraordinária, os miúdos voltam, depois da semana fora, da semana de nojo, não é? Voltam, sentam-se e ninguém diz nada normalmente. Ou então fazem uma pergunta de um modo terrível e que é, está tudo bem, não está?
que é para eles não dizerem que está alguma coisa mal. Não é? Sim. Pronto, portanto... Mas o que é certo aqui, e o Diogo dizia há pouco, que também precisou muito de silêncio na altura. Ele Exatamente. não queria muito falar sobre o assunto. Exatamente. Portanto, esse silêncio também deve ser respeitado, ou não? Sim, absolutamente. Mas absolutamente. acho Aliás, nas sessões de aconselhamento que nós fazemos, às vezes os miúdos entram e dizem que não querem conversar naquele dia. Não quero conversar. Portanto, isso deve ser respeitado. Acho importante é perceber a criança e o adolescente, neste caso, perceber que tem espaço para falar. E mais do que falar, chorar. Isso. Porque muitas das questões que os pais nos colocam, nomeadamente nas crianças mais pequenas, é se podem ou devem chorar à frente dos filhos. E devem. Claro. Porque a criança muitas vezes reage. Os pais devem chorar. Portanto, os pais que estão em luto também, como a criança, devem chorar à frente dos filhos. Ou seja, isto é um meio que a criança tem de perceber como é que se pode... E ele também pode chorar. Exprimir, como é que pode extravasar. Portanto, também pode chorar. Portanto, muitas vezes a criança opta pelo silêncio, às vezes é um mecanismo de defesa, só mais tarde é que fala no assunto. Ainda hoje de manhã estava a falar com uma colega de trabalho em que estávamos a falar num caso que tivemos em consulta, que só passado um ano é que a criança falou e disse que queria visitar a campa da mãe, neste caso a mãe, e coincidiu exatamente com a altura em que o pai já estava melhor. Muitas vezes as crianças têm este espírito, este mecanismo defensor, não é? Quer seja do pai que fica, quer seja, por exemplo, dos irmãos. Que o acompanha, que é a referência muitas dele. vezes, exatamente, muitas vezes é preciso dar tempo às crianças, mas as crianças têm que perceber que têm alguém com quem podem falar, alguém, como diria a Elisa muito bem, que está lá para eles, até eles serem capazes. Aliás, já vamos voltar a este assunto. Deixe-me só pôr em linha a Fernanda Sousa, porque ela está connosco em direto, e para não ficar mais tempo à espera, ao telefone, a Fernanda Sousa está a ligar-nos do Porto. Perdeu uma filha em 2008 e, por aquilo que eu sei do que já falou aqui à produção do programa, do Sociedade Civil, Fernanda, ajudou os amigos da sua filha e as amigas a prepararem-se para isso, foi? Sim, boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-la um bocadinho baixinho, agora se ouvimos melhor. Agora está melhor? Sim, bem-vinda. Muito boa tarde. Olha, eu acho que é um tema muito interessante o que vocês estão a debater, porque na nossa sociedade foge-se um bocadinho de falar de morte e de pensarmos que a morte, pronto, sentirmos e sabermos que a morte faz parte da nossa vida e que tudo que nasce, vive e morre. A minha filha tinha 4 anos quando teve um tumor cerebral. Na altura andava no infantário. Pronto, era uma morte muito iminente, porque era uma situação muito grave. Ela conseguiu superar, conseguiu ultrapassar a doença, mas entretanto houve pais de amiguinhos com 4 anos que não queriam que ela convivesse com os amigos, porque como ela ia morrer, eles não queriam que os filhos tão pequeninos lidassem com essa perda. Felizmente ela teve outros pais e tivemos outros amigos que perceberam que era importante não só para a Ana Catarina, mas também para essas crianças conviverem com ela e perceberem que as crianças também morrem e tudo que nasce vive e morre. E houve crianças, principalmente 2 amigas que conviveram sempre com ela. Entretanto, depois no percurso que ela foi fazendo, porque a Ana Catarina só partiu com quase 12 anos, no percurso que ela foi fazendo, todos os amigos da escola primária que foram entrando no mundo da Ana Catarina, eu fui sempre trabalhando com eles e fazendo-lhes perceber que a doença e a morte faz parte também do mundo das crianças. E a Ana Catarina teve sempre consciência. Claro que é assim, é como a doutora Inês diz, temos que explicar em função da idade que eles têm, não podemos explicar com a mesma linguagem em todas as idades. No entanto, é assim, a Ana Catarina, desde muito pequenina, que falamos de cancro, não falamos de um monstro ou de um bichinho ou de outra coisa qualquer, falamos com o nome da doença que existia e dissemos que havia crianças que venciam e conseguiam ultrapassar e havia crianças que partiam. Sempre que no Hospital São João ou no IPO, porque ela esteve em vários sítios, algum menino deixava de aparecer porque morria, eu era das poucas mães que não escondia.
dizia mesmo à minha filha que aquele menino tinha partido. E depois ela começou a desenvolver uma capacidade de perceber que realmente quando alguém que nós amamos sofre muito, é uma bênção a morte, não é um castigo, não é nada de mau. Quando ela partiu em 2008, as amigas já tinham quase 12 anos, principalmente 3 grandes amigas, e elas falaram da partida. A Ana Catarina preparou a partida dela, a Ana Catarina escolheu a caixinha dela e sabia que ia, pronto, nós somos cristãos e ela, pronto, interiorizou sempre que iria ter com o avô. Meu pai 2 anos antes também partiu com uma doença oncológica e foi uma maneira mais leve de nós transformarmos algo difícil em algo menos penoso, não só para ela, como para o irmão que tinha 16 anos. Portanto, a comunicação foi fundamental. Era isso que eu lhe ia perguntar. É muito importante as crianças verem os pais chorar. Eu hoje sou psicopedagoga. Tem um filho também, não é? Mais velho do que a menina? Sim, a Ana Catarina tinha 12 quando partiu, o Henrique tinha 16, agora tem 22. A Fernanda também trabalhou com ele, a despedida da irmã. Sim. A despedida da irmã, a despedida da Ana Catarina foi trabalhada com o meu filho, com os amigos do meu filho. Não é um caminho fácil, é um caminho que tem que ser muito bem preparado, mas tem que ser um caminho em que as crianças percebam que os pais também choram, os pais também sofrem, os pais também têm sentimentos e a vida não é um conto cor-de-rosa. Diz que não é um caminho fácil. É essa dificuldade que os adultos também têm para enfrentar estas situações que faz muitas vezes com que a gente se feche e não comunique com os mais pequenos. Eu acho que a maior dificuldade que nós portugueses temos, eu estive em Inglaterra com a minha filha a fazer tratamento e a doutora Inês que está aí sabe e a psicóloga também, o maior problema é quando nós entramos numa doença de um filho, estou a falar de um filho, mas de um doente, de um pai ou do que quer que seja, não existe grande apoio psicológico. E aí é que está a maior lacuna. Porque eu sei que há técnicos nos hospitais, convivi com muitos, felizmente devo muito a todas as pessoas que passaram no meu caminho, mas há pouco apoio psicológico. Há para os pais que têm possibilidades económicas, mas não o há. E depois tudo isso que é... No seu caso, a Fernanda é psicopedagoga, não é? Sou psicopedagoga. Portanto, tinha uma formação de base que também a ajudou. Não tinha. Eu tirei psicopedagogia depois. E iniciei o meu curso em 2008 quando a minha filha partiu. Hoje tenho a Margarida que tem 3 anos, vai fazer 4 e também desde sempre lhe vou explicando conforme ela vai crescendo e é muito importante, como dizia a doutora Inês, dizer muito, porque eu digo à Margarida já esteve doente, fez uma pequena cirurgia, pronto, às adenoides, aquelas coisas normais de criança, e eu expliquei-lhe que a Ana Catarina só partiu, só foi para o céu, porque estava muito doente. E os remédios que lhe tiram a dor, a febre ou o que quer que seja, já não funcionavam na Ana Catarina. Isso de se explicar no muito velhinho é muito importante, no muito doente é muito importante, porque senão a criança pode pensar que está doente e que lhe vai acontecer o mesmo. A maior mensagem que eu gostava de deixar é que temos que começar a falar. Eu fui à última turma que a minha Catarina teve, fomos lá contar um conto sobre a vida e a morte feita pela Associação Acreditar. E foi muito giro porque algumas crianças choraram porque o passarinho morreu, choraram porque a senhora velhinha que tomava conta delas morreu. É muito importante nós percebermos de que isto é uma passagem. E tudo que nasce vive e morre. E não há um tempo de morrer. Não temos que ter uma idade. Não temos uma idade, não é? Nós podemos partir com 1 mês, como podemos partir com 90, com 100 anos. É importante as crianças perceberem que a morte faz parte do caminho da vida. Fernanda, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco a sua história de vida também, a sua experiência, e imagino que isso pode dar força a outras pessoas também, em circunstâncias semelhantes ou parecidas, a encararem isso de outra forma e terem outra força para falar com os mais pequenos. Eu gostava de ouvi-la sobre este testemunho. Elisa, quer começar? Sim. Da Fernanda. Eu acho que este testemunho é muito rico, quer naquilo que é a descrição que a Fernanda faz enquanto mãe da perda da sua filha,
quer do papel que ela também teve na organização desta experiência com o filho mais velho e com os próprios amigos da Ela não pequenina. teve que trabalhar só a família, ela teve que trabalhar a comunidade toda, praticamente, em que a filha se integrava, Sim. não é? E há aqui um elemento que me parece muito importante e que se calhar podemos já colocá-lo, que é, por um lado, a possibilidade de fazer este acompanhamento, por isso perceber todo um processo que vai provavelmente resultar num processo de perda e, portanto, a oportunidade que temos todos de nos prepararmos para essa perda. Há bocadinho na reportagem falávamos da importância da despedida e de como esses momentos, concretizando-se, são muito facilitadores depois também desta adaptação ao processo de perda. E um outro elemento que a Fernanda traz é, de facto, esta construção de um sentido, não é? Que é muito importante. O dar sentido, de facto, a essa perda. E o dar sentido é algo que não pode vir de fora para dentro. É algo que tem que ser construído na relação com as pessoas que nos são significativas e obviamente que essa integração da perda também a partir dessa construção de sentido acaba por ser o ponto de partida para uma reorganização, para um retomar, no fundo, deste contínuo. E, portanto, essa construção de sentido é uma das tarefas principais quando nós estamos, de facto, a evoluir neste processo de luto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, é testemunho da Fernanda. Maria Amélia, força. Não, eu gostava de referir que, para além de me sensibilizar imenso com esta situação que foi descrita, perceber que esta situação também foi conseguida porque era uma mãe muito especial, não é? Era uma mãe que teve uma sensibilidade e uma dedicação e uma partilha com o problema da filha que a levou a fazer um percurso completo, a alterar o percurso, se calhar, de vida e com isso ajudar muito mais gente e tornar-se muito mais útil. Não toda a gente tem esta disponibilidade, nem esta capacidade para o conseguir e nem por isso deixam de enfrentar os mesmos problemas com consequências para quem é mais pequeno. Não é? Portanto, aqui a questão aqui que é muito importante percebermos é que, e como falando um bocado, já logo um bocado a Fátima, é a questão da partilha entre a casa, a família e as questões da escola, porque a escola está muito presente, sempre presente na vida de qualquer criança, tanto quando está na escola como quando vem para casa. Não é? Sim. A criança traz sempre a escola para casa. Claro. Nem sempre a casa vai para a escola, mas a escola vem sempre para casa. Essa ligação é fundamental. E é fundamental que circule a comunicação de um lado para o outro. Pois, mas a questão depois tem outro papel, que é o papel de intervencionar a criança e de que maneira que a escola, e isto tem-se visto que é um papel extraordinariamente importante, o papel dos professores, o papel da escola e de todos os técnicos lá envolvidos. Porque na escola há muitos técnicos, para além de psicólogos e os professores, há um elemento fundamental, tanto mais importante quanto a criança é mais pequena, que são os auxiliares, o pessoal auxiliar que se encontra na escola, que é fundamental, que está sempre presente. Nas escolas, a partir de determinada idade, é mais o diretor de turma, mas nas escolas, nas crianças mais pequenas, ele está muito presente, acompanha-as nas refeições, quando elas têm perdas de apetite, muitas vezes, acompanha-as à casa de banho, quando elas têm alterações diversas, não é? Detectar determinados sinais, não é? E as crianças, diferenças de comportamento. As crianças podem ser trabalhadas de outra maneira, e há um aspecto aqui muito importante que todos devemos estar atentos. Tem a ver com a forma de comunicar, como dizia a Inês, que é assim, a criança, para comunicar, verbaliza, mas ela pode não verbalizar. Enquanto ela não verbaliza, enquanto não desenvolve ao ponto de ser capaz de o fazer, ou porque não tem até capacidade cognitiva para o fazer, porque uma criança com déficit cognitivo também sente perdas e sofrimentos, e não são tão poucos como isso, ao contrário do que muitas vezes se pode pensar. A questão é a seguinte, ela pode desenhar, é uma forma de comunicar. Ela pode desenhar, ela pode pintar. Ela pode pintar, se não pinta ainda bem com um pincel ou com um lápis, ela pinta com os dedos. As escolhas das cores dizem muito, a combinação das cores dizem isso. E os professores sabem isso, os profissionais que estão na escola também sabem isso e podem comunicar e estar atentos. E depois há uma outra forma que eu gostaria até de partilhar com os pais e com profissionais que podem estar a ver-nos. É que já que as crianças são muito concretas, e elas são muito concretas, e usando a linguagem, ou não só a linguagem, mas também o desenho, era importante dar à dor uma forma. Pode-se dar uma forma ou uma cor.
E se transformarmos essa dor numa forma, podemos identificá-la, podemos nomeá-la, podemos conhecê-la e podemos trabalhá-la. E depois de a trabalharmos, se ela for representada, essa dor pode ser reduzida. Como é que reduzimos? Porque diminuímos o tamanho desse objeto ou desse elemento de cor. E conforme os vamos diminuindo, ou vamos localizando em algum espaço, numa casa, pode ser religiosamente, depende muito do contexto, podemos fazer com que a criança, lentamente, com a ajuda da família, com a ajuda dos profissionais, com a ajuda dos colegas dentro da sala, que são fundamentais para elaborar este processo, e verbalizando claramente o que ela tem, não dizendo que foi para anjinhos, para aqui e para lá, que nós tínhamos falado, que não faz sentido nenhum, permitindo que a criança fale quando quer, mas também no momento da partida de alguém, se ela pedir para ir ver a pessoa que faleceu, ou se ela pedir para o funeral, a deixar acompanhar, tal como fazem muitos países, nomeadamente os Estados Unidos, em que as crianças estão presentes. Eu queria voltar um bocadinho ali à conversa com o Diogo, que esteve connosco há pouco, porque há ali uma questão ainda que ele levantava e nós, entretanto, fomos ao telefonema e não nos centrámos nela, que é, ele sentiu-se mais confortável a falar sobre estas questões, não com a família, não com as pessoas que o tentaram ajudar dentro do possível e que estavam com ele diariamente, mas com alguém de fora, porque para ele era mais fácil mostrar, provavelmente, os sentimentos dele e explicar o que é que estava a passar com ele a alguém que ele não conhecesse. E eu gostava que me descodificassem isto um pouco também, porque provavelmente isto pode ser importante também para quem nos está a ver e que tenha crianças. Quando são familiares e que também são pessoas que estão a sofrer com o processo de luto, muitas vezes mais os adolescentes, acham que podem ferir, não querem magoar, não querem preocupar, não é? E portanto têm aquele papel de sou forte, estou bem, é por isso que é importante às vezes um espaço diferente. E nestas idades é muito importante o grupo de pares, os amigos. Os adolescentes e os pré-adolescentes muitas vezes encontram um apoio no grupo de pares, no grupo de amigos, também nos familiares, também nas pessoas de fora, mas o grupo de amigos é extremamente importante. E o psicólogo aí pode ser muito importante. Muito importante. E nós sabemos, defendendo também um bocadinho as escolas, eu acho que as escolas fazem aquilo que podem, as pessoas fazem aquilo que podem. Muitas vezes não sabem lidar mais com estas questões, são questões que nos magoam a todos. É muito difícil para nós falar da morte, porque todos nós, de alguma forma, nos revemos, não é? Temos medo que nos aconteça, isso é normal ter medo, mas temos. Não gostamos de falar e, portanto, isso é um mecanismo de defesa muito natural. Acho importante os professores, porque estão exatamente muito tempo com os alunos, terem formação nessa área. E se calhar é importante aproveitar o psicólogo que lá está para lhes dar essa formação. Que é o que está a fazer a Associação Apelo, é fazer esta formação, não é? Eu queria saber, e porque desde o início que estou com essa curiosidade, perceber porque é que a Fátima se envolveu neste tipo de trabalho. Eu envolvi-me neste tipo de trabalho por diversos motivos. Olha, inicialmente porque eu fiz um primeiro doutoramento em Inglaterra, na Universidade de Glasgow, e era obrigatório fazer voluntariado. E honestamente foi aquilo que se chama o voluntário musculado, quer dizer, mandaram-me para um hospice que eu não sabia o que era. E era exatamente apoio a pessoas em luto. Claro que nós só fazíamos coisas externas, levávamos recados, etc. Mas logo aí eu tive um primeiro impacto e me comoveu muito, essencialmente a dor de pais em luto, que vinham à instituição, não é? Depois cheguei aqui a Portugal, houve na Universidade de Aveiro uma grande tragédia que nos marcou a todos muito, que foi a morte da família de um dos nossos colegas, cuja família morreu toda num acidente. E, entretanto, esse colega começou a escrever livros e depois eu casei-me com ele. E então, que é o José Eduardo Rebelo. E então, nessa altura, obviamente, nós decidimos dedicar todo o nosso tempo livre a ajudar pessoas em luto. Os dois tinham passado por experiências um bocadinho extremas, até certo ponto, ligadas com isto, e sentiram que não havia nada em termos de estruturas sociais que pudesse ajudar as pessoas nestas questões. E, inclusivamente, nós começámos a criar cursos de conselheiros de luto, que neste momento já vão na 12ª edição, não é? E temos conselheiros de luto neste momento espalhados do Algarve até Trás-os-Montes.
E a função deles tem sido exatamente dar apoio a pessoas em luto. E é muito interessante que tem muito trabalho. Eu sei que também são associações filantrópicas e trabalho filantrópico, não é? Quer dizer, nós, portanto, não cobramos às pessoas normalmente o acompanhamento. Mas o que é certo é que há muita gente a precisar. E nós deparamos-nos sempre com a mesma situação. As pessoas chegam, sentam-se e dizem: eu não sei o que é que lhe hei de dizer, doutora. E depois falam durante 1 hora sem parar, porque eles estão sufocados. E isto acontece com os adultos. Mais precisam, ou sente, de uma forma geral, que as pessoas mais precisam nessa altura? Que os ouçam. No fundo é isso. E falar sobre todos os pormenores da doença, quando houve uma doença terminal, falar dos pormenores todos da doença, quando houve um divórcio, todas as coisas horríveis que se fizeram e que às vezes até levaram as pessoas a sentir-se culpados. Nas crianças, como nós estávamos a dizer, é o facto de que eles sentem que não podem falar de certas coisas em casa, porque a mãe já está a chorar porque o pai morreu, ou porque os avós se sentem também muito em baixo porque foi a filha deles que faleceu. Então, as crianças têm normalmente eles guardam o seu sofrimento, exatamente. E então chegam ali, muitos deles, às vezes já há sessões em que só choram. Quer dizer, mas é suficiente para lhes dar uma sensação de alívio e de partilha. E nós o que fazemos é ouvir, escutar, dar um pouquinho de colo, digamos, em sentido... E há uma questão muito importante nas crianças e que nós ainda não falamos, é a culpabilidade. As crianças são... O mundo delas é elas. E, portanto, quando acontece alguma coisa de mal a alguém que é muito próximo, pensam sempre que foi qualquer coisa que disseram. Porque todas as crianças dizem de vez em quando que odeiam os pais. Muitas vezes sentem que até os matavam, não é? E trazem essa culpabilidade com eles, que tem que ser desmontada, quer pela família, quer os técnicos, quer pelos técnicos. O Diogo ali há pouco dizia que passou por vários processos ao longo da história dele, não é? Com o pai. O luto nas crianças tem um ciclo, tem várias fases também? De uma forma geral, há aqui a ideia de que o processo de luto evolui ao longo de determinadas etapas que vão no sentido de uma progressiva adaptação. Por isso, numa fase inicial, nós interpelamos do porquê e temos alguma dificuldade em aceitar, nomeadamente, essa perda, e progressivamente vamos caminhando exatamente nesta busca de sentido e dando lugar também a esta perda e portanto, dando continuidade, no fundo, ao nosso percurso, integrando essa perda. Mas nas crianças isto não é necessariamente tão linear. Porque uma criança de 4 anos não se coloca perguntas que aos 8 anos vai colocar, não é? Não coloca porque na altura e da forma como a situação lhe foi explicada, isso foi suficientemente satisfatório para ela, mas à medida que ela vai crescendo e vai sendo observadora também do mundo que a rodeia, há perguntas que não surgiram na altura e que vão surgir, porque ela vai integrando mais informação, não é? Exatamente. Que não tinha e, portanto, ainda. Pode haver aqui um retrocesso também nestas etapas e um retomar, no fundo, desse processo de adaptação. Portanto, isso acontece, isso tem a ver, portanto, com o momento em que a criança apanha esse choque, tem esse problema, não é? E depois, se for mais velho, será diferente, provavelmente, não é? Sim, e por exemplo, estamos aqui a falar deste ciclo de vida, a fase da adolescência é uma fase também muito crítica para integrar perdas que foram significativas. E esse questionamento pode adquirir também agora aqui uma configuração muito diferente daquela que até aos 10, 12 anos provavelmente não adquiriu, não é? Fátima, eu ia acrescentar qualquer coisa. O que eu ia dizer é que a minha experiência revela-me que os lutos infantis são cíclicos. São cíclicos, isto é, a criança, e como disse a colega, tem uma perda, digamos, aos 6 anos, e então ela faz uma série de questionamentos e vive aquele luto naquela altura. E depois, quando passa para uma nova fase, escolhe outros objetivos na vida, tem outras perspectivas, volta a reviver esse mesmo... Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Por exemplo, é habitual nas meninas, quando perdem o pai, por exemplo, aos 6, 8 anos, quando chegam aos 12 anos e, portanto, estão na pré-adolescência e precisam do modelo daquilo que vai ser o namorado, voltam a ter uma crise enorme e voltam a sentir a perda do pai.
E depois, finalmente, quando, por exemplo, se vão Porque lhes falta casar... um modelo masculino Exatamente. naquela fase, não é? Quando se vão casar e estão a preparar a cerimónia, falta-lhes o homem que a ia entregar. Portanto, dentro do ritual tradicional, não é? Portanto, é muito habitual as crianças terem reinícios, não é? Do processo. Então vivem e depois adaptam os processos à própria idade. Nesse projeto que nós temos, por exemplo, nós descobrimos que, ao contrário do que acontece nas crianças entre os 8 e os 10 anos, para quem respostas sobre o ciclo da vida são suficientes, quando eles chegam, por exemplo, aos 14 e aos 15, portanto, os miúdos que estão no 9º ano, eles precisam de saber que há uma finalidade naquilo que aconteceu. Portanto, eles procuram finalidade. É para nós percebermos como a vida é boa, Portanto, é para testar... preciso perceber sempre em que fase é que as crianças Exatamente. estão, também para melhorar a abordagem junto delas. é. Muito obrigada às 4 por terem vindo conversar comigo esta tarde sobre esta questão tão importante e espero que ela tenha sido útil também lá em casa para os nossos espectadores. E agora vamos conhecer a Associação Saúde em Português. É uma organização não governamental e que ajuda aos cuidados de saúde nos países de língua portuguesa. Vamos saber que trabalho é que esta organização internacional faz. Olá, Hernani Caniço, bem-vindo à Sociedade Civil. O Hernani Caniço é médico de clínica geral e familiar no Centro de Saúde de São Martinho do Bispo, em Coimbra. E é também em Coimbra que esta organização não governamental está assediada, não é? Exatamente. Saúde em Português tem 20 anos e tem sede em Coimbra. É uma organização portuguesa, mas não apenas portuguesa. É da comunidade dos países de língua portuguesa. Como é que nasceu esta associação? Nasceu através de uma iniciativa de um conjunto de médicos e outros profissionais de saúde que estavam motivados para cooperar, portugueses,